Hoje nós vamos falar sobre o Baruch Spinoza, um filósofo que viveu entre 1632 e 1677. Spinoza, ele viveu em Amsterdã, de família judia, e vai ser judeu pelo menos até os primeiros, anos da sua vida, né. E também contemporâneo ali de Descartes e de Leibniz. É importante a gente lembrar essas 2 figuras que eram referências são referências do que hoje a gente entende por racionalismo. Descartes com o seu método, com a criação do método, para a busca da verdade, é considerado o pai da filosofia moderna, inclusive. Bom, o Spinoza, ele fez parte ativamente do seu tempo. Pode parecer que não, mas ele vai mexer dentro do âmbito cultural em que ele estava inserido com uma série de aspectos. Para a gente entender, então vamos começar ali do começo da sua história, ok? Então, Spinoza possuía pais portugueses que saíram, na verdade, de Portugal porque foram perseguidos com o objetivo da coroa de confiscar os seus bens e vão morar na Holanda. Partem, fogem então para a Holanda. E o pai do Spinoza, Miguel Spinoza, que já tinha um tino muito grande para os negócios, faz a sua vida na Holanda. E também era uma pessoa muito bem relacionada. Aí ele prepara então o seu filho para assumir os negócios da família, e também ensina ele um outro ofício, né, que era o ofício de polidor de lentes. Depois, mais tarde, dizem que, exatamente essa poligem, né, esse pó, gera inclusive a morte dele. Ele morre mais ou menos aos 44 anos com tuberculose. Bom, o fato é que Spinoza, desde muito cedo, ele começa a se interessar pelo estudo a gente pode chamar de cultura religiosa. Ele vai estudar o hebraico, ele vai estudar o Torá, vai estudar a Cabala, e o pai percebe que ele seria, né, um bom rabino, que ele poderia se tornar um bom rabino. E por conta disso vai ampliar os seus estudos, permitindo a ele que estudasse também a matemática, a filosofia. Isso acaba abrindo cada vez mais a mente de Spinoza e ele começa a se tornar um crítico daquelas verdades instituídas e, naturalmente, começa a incomodar a cultura que ele está inserido. O fato é que, por volta dos seus 22 ou 23 anos, ele começa a ser perseguido. E, nesse interim, também o pai acaba falecendo. E ele segue com as suas falas, e por conta dessas falas, ele acaba sofrendo um atentado de morte, além de também ter, sido oferecido a ele dinheiro para que ele se calasse, né, parasse de se colocar da maneira como ele vinha se colocando. Ele não se cala, ele não está nem um pouco disponível, né, nem um pouco afim de parar de fazer o que ele fazia, e aos 24 anos ele é excomungado da comunidade judaica em Amsterdã. Na verdade, o que acontece com ele é um pouco pior do que uma excomunhão. Na verdade, ele sofre uma espécie de maldição. Então, as pessoas da comunidade são proibidas de se relacionar com ele, de ler o que ele escrevesse, né? Enfim, o que ele produzisse, de se relacionar mesmo de uma maneira geral. Ele, por sua vez, se afasta, aparentemente de bom grado, abre também mão da herança do pai e vai viver de polir lentes. Mas aí agora a gente pode se perguntar aqui, né? Mas qual foi o escândalo? O que exatamente Spinoza fez para merecer tamanho afastamento das pessoas? Ele simplesmente vai criar e vai pensar uma visão de Deus muito diferente. Para ele, Deus não é só espírito, mas também é corpo. A visão de Deus nas escrituras, segundo Spinoza, precisava ser vista com um pouco mais de criticidade, porque para ele, no período em que aqueles escritos foram produzidos, havia uma carência muito grande de conhecimento científico ou de saberes filosóficos. E por conta disso, os textos, na verdade, eles tinham um cunho que tocava muito mais nas necessidades políticas e morais. Para ele, as escrituras nada mais eram do que um aparato de poder e submissão. Então, por conta disso, ele vai se dedicar a tentar analisar essa condição de servo
do ser humano, servo referente em nome, né, de uma moral, em nome de uma verdade. Ao mesmo tempo, ele vai falar da nossa relação com a superstição, porque para ele, o que gera tanto a condição de servidão como as superstições, nosso apego às superstições, é a falta de conhecimento que gera em nós medos diversos e situações paliativas, que seriam exatamente os caminhos aí, ligados à superstição e à servidão. Então, o que surge a partir desses medos são exatamente explicações oportunistas que vão autorizar aí um poder e uma dominação de um determinado grupo de indivíduos.